Tá, minha pergunta é reta e direta. Já fingiram o orgasmo? Você já fingiu? Sua esposa já fingiu o orgasmo? Já perguntou pra ela isso? Não fingiu. Mas eu tenho uma informação para você sobre as mulheres que fingem. Ah, Desse largo número de casais que eu atendi. ah. Qual é a característica da mulher que finge? A mulher que finge é que está com medo de assumir o que ela tem. Ela tem medo do marido. Ela tem medo da posição dela como De dizer que não foi bom. Não, veja. Se ele estiver falhando com ela, como foi muito bem descrito pela Eliane, que é o mais comum. Os homens vão para a atividade sem noção do que isso representa. Deus os fez diferente de propósito para que ele se dedique a ela. Já estou dando aqui uma dica. Mas ele não sabe nada disso, faz ela sofrer, porque, veja só, a ausência do orgasmo não é só uma questão de prazer. Mas a excitação chega num ponto que não se realiza, essa pessoa não dorme. O outro ronca do lado, feito um porco gordo, e ela fica se virando, vira para um lado, vira para o outro, porque não tem como uma pessoa excitada enquanto não chega. E outra, a resolução do homem, vamos pegar os dois, que a Helene está aqui junto comigo, a gente pode ir juntos. Os dois vão chegar ao orgasmo. A resolução do homem, ela não dá 1 minuto, é coisa rápida. A da mulher é longa. Mas prestem bem atenção, isso não é defeito, é satisfação prolongada. Nos estudos científicos que foram feitos sobre resposta sexual do homem e da mulher, ela dá de 10-0 na gente. Uma mulher em estudos... Veja, desde há 30 anos que são feitos estudos nos Estados Unidos, com monitoramento eletrônico e tudo mais, desde 30 anos, o nível de uma mulher no apanhado de um grupo de pesquisa, de estudos, para chegar a 3, 4 orgasmos numa relação, é comum. E o homem? Bom, se tiver 2, 3, pode soltar rojão, porque quase não tem. Os homens têm 1, e se tiverem 2, é uma coisa rara, com alguns casos. Isso tem que ver muito mais com o corpo. Agora que o senhor está explicando, porque 2 ou 3 pode soltar rojão. Eu falei, gente, mas é tão comum assim esse negócio? Já fiquei meio mal aqui. Soltar rojão porque não é comum. Bom. Se solta rojão, relaxa, amigo. porque é raro. Se Ufa. solta rojão porque é raro. Sim. Mas por quê? Esse que tem, ele é um lucro específico, não sei se é lucro, aí a gente tem que trabalhar isso aí, mas é uma característica específica do seu corpo, daquele corpo. Mas qual que é a estatística? Não, a mulher tem realização maior e o homem menos. Mas por que são eles que comemoram e elas não? Porque eles não atendem a preparação adequada. Chegou lá, ali. Fora. Então, agora, essa mulher que finge, voltando à sua pergunta, ela tem algum medo. 2 mais comuns, que eu encontro no meu trabalho. Ela tem medo da imagem de uma mulher que não se realiza. Ela é fraca, e ela não quer isso com o marido. E ela tem medo do marido. Porque também tem o seguinte, os homens chegam num ponto... Não, ele vai com a chamada boneca. Eu não sei se você que falou da boneca. Alguém falou da boneca, Então, vai, mas um dia ele fala, ei, não quero mais a boneca. Aí ela fica com medo. Então, o que ela faz? Ela começa a fingir performance. Isso é o mais comum. Qual que é a realidade que nós encontramos no trabalho terapêutico? A mulher resolvida, ela assume e ela diz, se não der, eu tô fora. Agora, olha só, a pergunta... Pera, a Eliane não respondeu. Não, então, mas é justamente isso. A pergunta da Fabiana não foi pra gente discutir tecnicamente teoria não, e tal, eu quero sobre a mulher que finge orgasmo. A Fabiana perguntou assim, você, Eliane... orgasmo, amiga? Fala a verdade. Antes de você responder... Olha o suspeito, parecendo João Kleber. Para. Não, é que é o seguinte, tem uma pergunta dentro da pergunta. A Fabiana contou meu episódio aqui de falar do seu post. Acaba sendo um pouco exposição também, né? Vocês botam a vivência de vocês ali pra poder falar dessas coisas. Antes de responder se já fingiu ou não, como que é viver, falando de sexualidade, como que você convenceu o seu marido? Tô imaginando que você convenceu que isso aconteceu. É um processo, né? Um processo muito longo. Então, assim, eu falo de sexualidade há 18 anos. E como é que começou? Começou porque eu tinha muitos problemas frente à sexualidade. Então, essa é a realidade. Então, quando eu comecei a estudar e eu comecei a sentir, assim, minha amiga precisa conversar e ela tá passando por coisas parecidas. Daqui a pouco, Eliane, faz uma palestra. Aí eu vou lá, converso com mulheres. Nossa, vocês também sentem. Tem mais problemas iguais. Vou atender no consultório. Problemas do mesmo jeito. Então, foi ali que começou. E aí, de repente, eu senti essa necessidade de colocar mais voz, né? Vamos colocar energia nisso. E o Geis, meu esposo, ele é maravilhoso no sentido de
apoiar. Ele me apoia muito em tudo. Então, começou com livro, né? Vamos escrever o livro, ótimo, vamos escrever. Você tem que escrever, escreva. E eu pensava assim, o livro ele vai alcançar um número maior de mulheres que eu não consigo alcançar com uma palestra. Sim. E ele foi essa pessoa que me falou, escreva, vai ser ótimo, vai dar certo. Ele me colocou essa energia. Mas ele teve muito desconforto quando foi pra vida real e ele tava, Por quê? né? Por quê? Porque tá falando se broxou, não. Olha a Tá falando se situação, broxou, olha a situação. A gente chega no né? encontro de casais. Aí eu começo a falar coisa. E aí ele fala assim... Eu vou tinha vergonha só de você passar falar? os slides. Não conta pra ninguém que eu que sou o seu O marido. Bertotti, Se no puder. começo, nas palestras, o Bertotti abaixava assim, fingia que não tava ali. Não, tá falando de outra pessoa ali, ó. E aí ele conta que uma vez ele chegou, né? E eu falei assim, meu bem, vamos comigo, aqui perto, você me acompanha, eu fico tão melhor quando você tá junto. Aí ele, tá bom, mas eu vou só passar os slides. Aí tá lá passando os slides. E aí, quando ele chegou no lugar, aí ele se deparou que os slides eram lá na frente. Aí ele já ficou assim, né? Vou ter que ir lá. Oh, meu Deus, vou ter que ficar lá na frente. E aí ele disse assim, Eliane, a sensação é que tá todo mundo me olhando. Esse que é seu centro das atenções, né? Eu tô falando Mesmo. Mas é para E ele que tá ele? olhando. e tá todo mundo olhando pra ele. Mas aí ele superou. E aí teve um irmão, de uma vez, que foi muito engraçado. Terminou a palestra, aí o irmão chegou pra ele e falou assim, pega aqui na minha mão, por favor. Pega aqui, pastor. Aí ele falou assim, meus pêsames. Meus pêsames, porque com uma mulher dessa, você tem que fazer tudo certo, deve ser difícil. Então, ele passou por um processo, né? Um processo real foi o meu, de falar sobre o meu problema, de falar sobre as coisas que eu tinha estudado. E outro processo foi a vinda do Geis para esse universo. Aham. E hoje ele é super tranquilo. Mas quando né? você diz Fala da tudo. vinda dele pra esse universo, é nessa situação de conversar sobre isso publicamente. É porque Agora, não tem como muito você falar desse assunto sem você não é uma falar coisa das que você suas faz sozinho, né? vivências. Ou pelo menos tem porque uma você forma passou do de, quê? mas... Por que comecei a falar disso? Por causa da fulana. Ah, minha amiga que tinha aqui um problema aqui de vaginismo. Não, é. Você não conecta, porque é um assunto que tá todo mundo com muita barreira, todo mundo com uma educação muito repressora. Sim. Quando você conta a sua vivência, quando você conta, gente, então, eu fingi orgasmo, que eu tava com pressa ali, ó, vamos. Você se conecta com um monte de gente que, puxa, isso não é certo, mas eu também fiz.